Glória a Deus, né? Nós vamos dar uma sequência agora, todos os domingos, estudando Apocalipse até o culto especial de Natal, no dia 21, tá bom? Então, estão preparados? Amém, glória a Deus. O livro de Apocalipse, ele fala sobre a revelação de Jesus Cristo. Essa revelação, ela é dada através dos escritos do apóstolo João, através da revelação que ele teve de Deus enquanto estava na ilha de Pátimos. Mas essa revelação também fala dessa volta de Cristo à Terra, né? Esse é o ponto culminante, é o ponto principal do livro do Apocalipse. O versículo-chave é Apocalipse 1:7, que diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E uma rápida revisão, igreja, nós temos aí os eventos proféticos, e eu quero que você acompanhe de uma forma bem rápida. Nós já falamos sobre isso. Bom, aqui está a era da igreja, né? Que começa ali com Pentecostes. Bom, primeiro, esses eventos proféticos, a Bíblia relata que mais de 300 profecias são dadas sobre o nascimento do Messias, a primeira vinda de Jesus à Terra. E ele nasce, né? Na cidade de Belém, da raiz de Davi, de uma virgem, e todas essas profecias a Bíblia nos conta sobre ela. E aí, então, Cristo vem ao mundo, né? Deus se faz homem, se faz carne, né? E ele vem com uma missão, e a sua missão é morrer pelos pecados da humanidade pecadora, né? E nós, por causa dos nossos pecados, estamos separados de Deus, a Bíblia fala. Mas Deus, no seu imenso amor, ele enviou o seu Filho, né? O seu Filho amado, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então aqui está essa cruz, o nascimento de Jesus, que ele veio para morrer pelos nossos pecados, né? A cruz, como nós fomos lembrados a semana passada, esse instrumento de morte, né? Então Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, e vida eterna, vida em abundância, amém? Só que aí o que acontece com o nascimento de Cristo? Ele veio trazer o reino de Deus à terra, e ao nascimento da igreja. Isso acontece com o dia de Pentecostes, né? 40 dias depois da ascensão de Jesus aos céus, conforme ele prometeu para os seus discípulos, naquela sala, enquanto eles oravam buscando a Deus, o Senhor derramou do seu Espírito Santo sobre eles, e eles foram cheios, e começaram a louvar a Deus em várias línguas, de modo que muitos os ouviram, e muitos creram em Jesus Cristo. E ali nasceu a igreja, né? Com o derramado do Espírito Santo, a igreja nasce. E nós estamos nessa fase, na era da igreja, né? E há uma promessa, há também relatos proféticos de que Jesus vai voltar, e a sua volta de Jesus, essa segunda volta, ela acontece em dois momentos. O primeiro momento, você acompanha ali, Jesus ele vai voltar nas nuvens, e nós seremos chamados para nos encontrar com ele. Esse vai ser chamado o rapto da igreja, ou o arrebatamento da igreja. Nós seremos arrebatados. As roupas vão ficar, mas nós vamos subir. E nós nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares, né? Então todos nós, a igreja do Senhor, aguarda com grande ansiedade essa sua volta. E algo maravilhoso, assim como ele é, seremos, né? Nós seremos transformados em corpo glorioso, né? Nessa transformação, nessa metamorfose da terra para o céu. Vai ser um momento glorioso para a igreja. Mas de nenhuma forma precederemos os que já dormiram, né? Os que já partiram antes de nós. Haverá uma grande reunião celestial, né, com o Cordeiro, louvado seja o Senhor. Bom, então aí está marcando o arrebatamento da igreja. Só que veja que com o arrebatamento da igreja há início de uma nova fase na terra, que é a chamada grande tribulação. É um período de 7 anos de grande tribulação, como nunca experimentada antes. E você observa que ela é dividida em duas fases, de duas metades de 3 anos e meio, sendo que nós vamos falar mais disso no slide seguinte.
Bom, depois desses 7 anos de grande tribulação, onde Deus ele derrama da sua ira sobre um mundo que o rejeitou, o mundo ímpio, né? O mundo pecaminoso, o mundo que não quer saber de Deus, que ama a maldade, que ama a injustiça. Bom, esse mundo vai sofrer a ira de Deus. Nós não sofremos porque Jesus recebeu essa ira no nosso lugar, né? Graças a Deus, né? Nós podemos confiar em Cristo, seguir a Cristo. E sabemos que a ira de Deus, a igreja não está sujeita à ira de Deus, porque Jesus tomou essa ira no nosso lugar. Mas aqueles que rejeitaram receberão. Bom, enquanto nós estamos no céu, na nossa lua de mel com o nosso Senhor, aqui a terra está passando por essa grande tribulação, que acaba no final dos 7 anos com a volta de Cristo fisicamente à terra, junto com a sua igreja. Ou seja, nós vamos voltar com o Senhor após esses 7 anos de grande tribulação para a terra. E aí dá o início a uma outra fase, que é o milênio, que é esse período de 1000 anos em que Cristo vai governar todo o mundo a partir de Jerusalém. Então ele será o governador, né, do mundo, e nós vamos ser aqueles que vão ajudá-lo nessa administração. Então, algo tremendo nos espera no futuro. E aí, no final desses 1000 anos, acontece ali o julgamento final. Durante esses 1000 anos, pessoas estarão nascendo e a vida vai estar acontecendo normalmente. Satanás, ele foi acorrentado no início dos 1000 anos. Quando Jesus volta à terra, ele salva Israel, que está sendo quase dizimado, né? O remanescente de Israel é salvo, quando ele colocar seus pés no Monte das Oliveiras, como o profeta diz, e ali vai ser a batalha do Armagedon, ele vai eliminar os inimigos de Israel de uma vez por todas, né? E todo Israel será salvo, né? Louvado seja o Senhor, né? Esse dia vai chegar e nós vamos reinar com o Senhor por 1000 anos na terra. No final desses 1000 anos, Satanás, que foi acorrentado lá no começo desse 1000 anos, né, após a batalha do Armagedon, ele será solto. Satanás será solto no final dos 1000 anos e ele vai persuadir aqueles na terra que ele vai persuadir a muitos para se revoltarem contra Jesus. É incrível isso, né? Depois de verem um governo justo e como o do Senhor, ainda assim as pessoas vão ser capazes de se voltar contra ele, porque deixaram brecha no seu coração e o inimigo vai os convencer disso. Então, vai acontecer aí o juízo final, né? Satanás, a morte e todos os seus seguidores serão lançados no lago de fogo para sempre. E a nova Jerusalém virá, né? Onde não haverá mais lágrima, nem choro, nem tristeza, né? Então esses são os eventos, né, que estão à nossa frente, adiante de nós. E dando um zoom no período da grande tribulação, você vê aí que começa com o arrebatamento da igreja, e o anticristo assinando com Israel uma aliança de paz. Então, Israel vai ter um período de paz que ele nunca experimentou, né, nesse período aí, inicialmente, mas Israel vai ser enganado, né? Israel rejeitou o Messias verdadeiro, né, o príncipe da paz. Então, quando você rejeita a verdade, você fica com a mentira, não é verdade? Então, eles vão ter o anticristo, que é uma imitação de Cristo, né? Enganando eles, né? Permitindo que eles construam o seu templo, façam seus sacrifícios. Só que no meio desses 7 anos, esse anticristo ele vai se revelar, vai querer ser adorado como Deus, sentando no Santo dos Santos. E aí Israel vai abrir os olhos, mas vai ser tarde demais. E aí vai começar uma perseguição terrível contra os judeus como povo de Deus, como jamais aconteceu, né? Nem antes de Hitler, nem durante a Segunda Guerra Mundial, nem como está acontecendo nos dias de hoje. Israel vai sofrer essa grande perseguição. Bom, aí depois de 3 anos e meio, né, quando Israel estiver quase totalmente dizimado, Jesus volta, acontece essa batalha do Armagedon,
na segunda vinda de Cristo à Terra. Bom, muitos acreditam que o arrebatamento da igreja, como nós, vai acontecer antes do período da grande tribulação. Mas, por alguma razão, alguns acreditam que vai acontecer no meio da grande tribulação. E outros ainda acreditam que a igreja só vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Eu creio que a Bíblia está subsídios, versículos suficientes para mostrar, né, que a igreja será arrebatada antes, tá? Mas o que nós vamos fazer, né? Cada um acredita naquilo que quer. Se querem ficar na grande tribulação, eu não posso fazer nada. Mas, enfim, esses são os eventos, né, que estão aí adiante de nós, e nós estamos falando deles quando nós estudamos o livro de Apocalipse. No nosso último estudo de Apocalipse, nós terminamos o capítulo 7. Vocês lembram o que aconteceu lá? 2 grupos, né, são salvos durante a grande tribulação, né? Nós vimos ali 144 mil judeus sendo salvos e usados como evangelistas durante esse período, e nós vemos uma grande multidão de gentios, né, chegando aos céus. Provavelmente eles resistiram às ordens do anticristo, provavelmente foram decapitados por sua fé, mas eles chegam aos céus, né? Nós vemos assim uma grande multidão de gentios salvos, né? Então, a grande tribulação não significa que o Espírito Santo não vai deixar de trabalhar. Ainda assim, pessoas vão se arrepender, ainda assim, pessoas vão se converter, e isso é tremendo. Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 8. E se você lembra bem, nós estávamos vendo a visão que João teve era de Jesus, o Cordeiro de Deus, recebendo esse rolo, né, esse livro em formato de pergaminho, e ele está abrindo esses selos, que esse rolo, esse pergaminho tinha 7 selos, né, e cada selo fala de um julgamento de Deus sobre a terra durante esse período de grande tribulação. Nós vimos 6 selos sendo abertos, e faltava um, né, o 7º selo. E aí nós ficamos naquela grande expectativa, o que o capítulo 7 vai falar sobre o 7º selo, e de repente há uma pausa ali. Nós vemos que o capítulo 7 se mostra esses 2 grupos, né, sendo salvos aqui na terra. Bom, mas agora nós estamos no capítulo 8. Então agora é a hora de vermos o 7º selo sendo aberto. E a grande expectativa volta, né? Como que será esse 7º selo? E, queridos, eu já vou dizer para vocês de antemão, esse 7º selo, ele é o mais importante, porque ele, com a abertura dele, todo o livro, né, é aberto, e esse livro fala da consumação dos séculos, esse livro fala daquilo que Deus tem preparado para o seu povo, né, fala da glória eterna, fala do momento final, né, desse gozo eterno. Então, é algo muito esperado. Por isso que ninguém mais poderia abrir os selos senão o Cordeiro, aquele que venceu a morte, o pecado, né, para sempre, né, o inferno para sempre, Jesus. Então ele abre agora o 7º selo. E ouçam isso, dentro do 7º selo existem 7 trombetas. E na última trombeta, na 7ª trombeta, existem 7 taças. Então esse último selo, ele fala de um julgamento de 2 séries de 7. Tudo bem? Então, todo julgamento que vai cair são 7 selos, 7 trombetas soarão e 7 taças serão derramadas. E isso vai totalizar todo o julgamento de Deus sobre a terra durante a grande tribulação. Então, na abertura do 7º selo, o que nós esperamos ver? 7 trombetas serem soadas, sendo que na última trombeta, 7 taças serão derramadas sobre a terra, tá? Então, hoje nós vamos ver o capítulo 8, e o capítulo 8 fala de 4 trombetas soando. Então, nós vamos ver a abertura do 7º selo e o soar das 4 primeiras trombetas, tudo bem? Então, é isso que nós vamos ler agora, Apocalipse 8, de 1 a 13. Vamos ler juntos.
Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por essa manhã. Mais uma vez te agradeço, Senhor, por reunir teu povo. Senhor, e como o Senhor gosta de acolher teu povo debaixo das tuas asas, Senhor, das asas poderosas que nos dão abrigo e proteção. Senhor, nós nos refugiamos em Ti essa manhã, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para a Tua palavra, que a Tua santa semente possa cair em terra fértil e produzir muitos frutos. Clamamos, Senhor, nos desperta o que dorme, ó Deus. A Tua volta, Senhor, está próxima. Senhor, não temos tempo para brincar, não temos tempo para nos distrair, não temos tempo para perder. Senhor, queremos, ó Deus, estar atentos, Senhor, àquilo que o Senhor está fazendo no mundo hoje. Senhor, tudo que nós estamos aprendendo está tudo relacionado ao que está acontecendo no mundo hoje. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos ouvidos para ver, ó Deus, para ter discernimento espiritual, Senhor. Que o mundo está pregando, Senhor, uma mensagem que é totalmente contrária à Tua palavra, para conformar o nosso coração, para endurecer o nosso coração, para cegar o nosso entendimento, Senhor. E eu oro, Deus, que a Tua igreja resista à tentação do diabo, que a Tua igreja resista à tentação do inferno, Senhor, e tudo aquilo que é contra Deus, Senhor, nós digamos não, Senhor, que nós possamos dar as costas para o pecado e nos voltar para Deus. Eu clamo, Senhor, incendeia os nossos corações, Senhor, com a Tua palavra, incendeia os nossos corações, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos faz homens e mulheres de Deus, Senhor, perseverantes, resilientes, ó Deus, determinados a Te adorar, a Te servir, Senhor, custe o que custar, Senhor. Oh, meu Deus, estamos vivendo, Senhor, momentos, Senhor, dramáticos, momentos, Senhor,
finais, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque a Tua palavra fala que nos últimos tempos, Senhor, o amor de muitos se esfriaria. Que não sejamos nós, Senhor. Que não deixemos o Teu amor esfriar em nossos corações. Senhor, a Tua palavra fala que nos últimos dias, Senhor, muitos seriam coceira nos ouvidos para sã doutrina, Senhor. Que esses não sejamos nós, Senhor. Nos dá, Deus, um ouvido pronto para ouvir a Tua palavra, Deus. A Tua correção, a Tua exortação, Pai. Oh, meu Deus, faz a Tua obra nessa hora. Me dá, Deus, todos os dons necessários nesse momento para que o Teu povo seja edificado, Pai. Profecia, conhecimento, sabedoria, Senhor, revelação, Senhor, exortação, ensino, Senhor, que tudo, Deus, possa fluir, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, prepara os corações, Senhor, prontos, Senhor, para receber Tua palavra. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, o tema da mensagem dessa manhã é o 7º selo e o início das trombetas. Bom, eu já dei toda a introdução para vocês, né, e já expliquei para vocês que nesse 7º selo serão tocadas 7 trombetas, e na última trombeta serão derramadas 7 taças. É importante lembrá-los, né, que há uma grande expectativa agora também no céu, porque quando Jesus abriu os 6 selos, todo o céu está na imagem, na visão que João está tendo, na abertura desse último selo, né, para a conclusão, né, de tudo que Deus tem, há uma grande expectativa. Se lembra que até os 6 todos estavam adorando, os anjos, os 24 anciãos, os seres viventes estavam em constante adoração ao Cordeiro, toda a natureza estava adorando o Cordeiro, e de repente ele abre o 7º selo. E aí você vai ver no versículo 1 o que diz, tá? Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Então todo esse movimento de adoração está acontecendo nos céus e na terra, por causa do Cordeiro digno de abrir os selos. E quando ele abre o 7º selo, há um silêncio de meia hora no céu. Todo o louvor e adoração para quando ele abre esse 7º selo. Meu Deus! Alguém gosta de brincar e fala que nesse momento não tinha mulher no céu. Eu não ia brincar, mas eu lembrei, eu falei, eu não sou bom comediante, mas tem homem que fala mais do que mulher, né? Mas é mais forte que eu, às vezes, né? Mas brincadeira à parte, dá para vocês imaginarem assim, o suspense, né? Dá para vocês imaginarem todo o céu parando para a abertura desse selo, né? E o que virá, né? Então esse silêncio do céu, ele fala muito, né? Ele fala muito. Algumas coisas, né, que ele pode significar. Então aqui. Eles podem significar um espaço para respirar. Eles podem significar que os anjos de Deus estão em silêncio para ouvir as orações dos santos, dos justos, até mesmo dos mártires que morreram por causa do nome de Cristo. Muitos acreditam que todos estão atônitos, né, diante dos julgamentos que estão por vir. 30 minutos é muito tempo. Se eu parar agora de falar por 10 minutos, vocês vão morrer, porque é uma eternidade. Né? Ninguém aguenta 10 minutos de silêncio. 1 minuto de silêncio às vezes, né? Ninguém aguenta. Né? Mas 30 minutos é bastante tempo, né? É bastante tempo. Bom, 30 minutos. A gente percebe uma solenidade nesse momento, né? Algo muito solene está acontecendo para o que vai acontecer com a abertura desse último selo.
E é possível, né, que as hostes espirituais, né, os anjos estejam espantados com o que vai acontecer, né? Porque a partir da abertura do 7º selo é como se o livro fosse totalmente aberto, escancarado, de modo que todo o céu vai presenciar o que está acontecendo na terra. E a gente pode definir esses 30 minutos de silêncio no céu como uma calmaria antes da tempestade. Uma calmaria antes da tempestade. Porque o que vai cair vai ser chumbo grosso, né? Vai ser algo terrível, né? A palavra de Deus diz assim, Sofonias 1:7, cale-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Zacarias 2:13, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. E Abacuque 2:20 fala, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esses 30 minutos solenes mostra que algo grande vai acontecer. Versículo 2. Viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E a eles foram dadas 7 trombetas. Então agora João descreve 7 anjos, né? Não dá detalhes sobre quem são esses anjos. Muitos especulam quem são esses anjos. Mas são 7 anjos aos quais foi dado essa incumbência, essa missão de tocar as 7 trombetas, né? Ponto, né? E esses anjos, eles estão de pé diante de Deus e a eles foram dadas 7 trombetas, uma trombeta a cada anjo. A tradição judaica fala que diante de Deus há 7 anjos. Pode ser isso que esteja acontecendo, talvez sejam esses 7 anos, né, da tradição judaica que estão sendo chamados para tocar as 7 trombetas, né? Então, eles receberam cada uma trombeta para tocar. E tanto João como o povo judeu entende muito bem o significado da trombeta. Quando que a trombeta era usada, né? No Antigo Testamento, as trombetas, elas davam o alarme para a guerra, né? Quando acontecia uma guerra, a trombeta, todos sabiam o que significava. Também no Antigo Testamento nos mostra que quando a trombeta era tocada, isso colocava o inimigo em pânico, né? Quando Israel tocava a trombeta, o inimigo sabia que Deus estava agindo em favor do seu povo, né? Lembra, para derrubar a queda das muralhas de Jericó? Eles gritaram, eles trocaram trombetas e gritaram. Então, o toque da trombeta significa inimigo, teu fim chegou, fim, né? Teu fim chegou. E última coisa, o toque da trombeta também convocava o povo de Deus para uma reunião. Então, quando o povo de Deus ouvia o toque da trombeta, ele sabia, é hora de nos agruparmos, é hora de nos reunirmos, é hora de nos juntarmos. Igreja do Senhor Jesus, eu creio que o Espírito Santo tem soprado uma trombeta para que o povo de Deus desperte, para que o povo de Deus se reúna, para que o povo de Deus pare de se distrair. Há muitas distrações lá fora o inimigo está tentando destruir-nos, destruir o povo de Deus, e nós temos que resistir, igreja. É hora de nós perseverarmos na batalha, é sério, né? Essa batalha é coisa séria. Então eu creio, sabe quando Jesus ele dá aquela parábola das 7 virgens, e elas estão dormindo, e lá, né, à meia-noite, você ouve uma trombeta, né, uma voz, né, o príncipe está chegando. E eu penso que o Espírito Santo está falando isso para nós, né? É hora de despertar, igreja, é hora de despertar do sono, porque o rei está chegando, o rei está chegando. Então nós precisamos despertar. E esse toque de trombeta aqui, ele está convocando, está anunciando que o inimigo está destruído, que é hora do povo de Deus despertar e que um rei ungido, né, vai terminar a sua grande obra. Ele vai julgar os seus inimigos. Então, sem dúvida, esse toque também é um toque de batalha. Então, vamos ver os resultados dramáticos disso, né? Apocalipse 8, versículo 3 agora.
Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Olha só que tremendo. Outro anjo. Muitos estudiosos acreditam que esse outro anjo está falando de Jesus, porque ele é apresentado no Antigo Testamento em várias passagens como o anjo do Senhor. E também porque esse outro anjo aqui, diferente dos outros 7, ele se coloca entre o trono e o altar como um intercessor, né, como um intermediador, e também com essa função sacerdotal de trazer as orações dos santos diante do trono, né? Então acredita-se que está falando de Jesus. E olha o que esse anjo ele faz. Ele traz um incensário de ouro, ele se aproxima do altar, né, que está diante do trono, e a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Todos os santos somos nós, né? Todas as nossas orações, a gente já aprendeu isso, elas são recebidas no céu, né? O Senhor se alegra com elas e o Senhor responde a todas elas no tempo e do modo dele, né? Então esses santos está falando do povo de Deus. Não é a ideia, né, que muitos pensam, muitos lá fora, não aqui dentro, né, espero, de que no céu, né, há santos que intercedem por nós, né? No céu podemos orar, né, aos santos que partiram, que eles vão levar nossas orações diante de Deus. Não. Todos nós, todo que é nascido de novo, todo que crê em Jesus como Senhor e Salvador é santo. A Bíblia chama até a igreja de Corinto, que era a igreja mais carnal, né, de santos. Porque santo, o atributo de santo, é por causa que nós estamos em Jesus. Ele é santo. Ele nos santifica, né? Então esse é um status que nós recebemos por estarmos em Jesus, por crermos em Jesus. Não é porque você é perfeito, né? Não é porque nós somos perfeitos, né? Então santo na Bíblia é todo que é de Deus, separado para o uso de Deus, é todo que crê em Jesus, né? Então é importante a gente entender isso. As orações dos santos vão das nossas orações, das orações dos santos, do povo de Deus de todas as eras, né? Então, e nós oramos no nome de quem? De Jesus, né? Nós oramos no nome de Jesus. Então, por essa razão é muito provável que esse anjo está falando de Jesus. Só que veja que ele não oferece a nossa oração, mas junto com a nossa oração, ele leva incenso. Porque o incenso é uma figura bíblica de adoração e oração. Então, sempre que você vê lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, né, no templo, o sacerdote, o sumo sacerdote com o incensário, aquele incenso ele subia ao céu como um aroma agradável, como um símbolo das orações do povo de Deus. A nossa oração, ela sobe diante do Senhor, e a Bíblia nos fala que é para o Senhor como um aroma agradável. Então, quando nós oramos, nós estamos agradando a Deus, primeiro, porque nós estamos abrindo o nosso coração, estamos tendo intimidade com Deus. Deus, ele criou o homem para ter intimidade com ele. Quando ele criou Adão e Eva, ele passeava com eles todos os dias, até que o pecado entrou e o homem se escondeu. O homem fugiu. O pecado, ele causa separação entre o homem e Deus. Então, com o pecado, o homem quis fugir de Deus. E Deus falou, por que vocês estão fugindo? Vocês estão se escondendo? Mas Deus, ele proveu para nós uma cobertura, né, para os nossos pecados através do sacrifício de Cristo, né? E louvado seja Deus por isso, que quando Deus olha para nós, ele vê Cristo, ele vê o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Essa é a cobertura, é a propiciação que o sangue de Jesus nos trouxe, nos trazendo de volta a comunhão com o Pai. Então, Deus, quando o homem se afastou de Deus por causa do pecado, Deus proveu o meio de trazer o homem de volta para ter comunhão com Ele. Então, o nosso propósito no mundo, na terra, no dia a dia, não é só ter a certeza de ir para o céu.
Não, isso é muito pouco para o que Deus tem para nós. O que Deus quer de nós de verdade é intimidade, é comunhão, é andar junto, é falar conosco, é ouvir as nossas orações. Deus, Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir o que está no teu coração. Isso mostra intimidade, dependência, humildade. Isso fala... É assim que nós vemos o poder de Deus nas nossas vidas. Não há outro modo, não há outra maneira. Deus espera isso do seu povo. Aquele que é de Deus ora, né? O povo de Deus ora. Amém? Que Deus nos transforme, irmãos, cada vez mais numa igreja de oração, uma igreja que ora. Uma igreja que é incendiada pelo amor, pelo poder de Deus, pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus para cada um de nós individualmente. Então é isso, o anjo ele traz esse incensário de ouro, ele se aproxima ali do altar, diante do altar de ouro, diante do trono, e ele oferece com as orações dos santos esse incenso. Agora, bom, um estudioso chamado Torrance, ele falou o seguinte: mais potente, mais poderoso do que todos os poderes sombrios e poderosos soltos no mundo, mais poderoso do que qualquer outra coisa é o poder da oração, incendiada pelo fogo de Deus e lançada sobre a terra. Não há arma mais poderosa no mundo, mais poderosa do que uma arma nuclear, uma bomba nuclear. Sabe o que é a oração do justo? Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Muito pode. Se você tivesse a mínima noção, né, o entendimento de quão poderosa é a sua oração, você não parava de orar. Por isso que a Bíblia fala: orai sem cessar. Porque nós somos agentes de transformação nesse mundo. Deus usa a gente. Deus ele pode fazer tudo sozinho, mas não me pergunte por que ele escolheu isso, mas ele determinou que muitas coisas ele só vai fazer por meio da oração do seu povo. Ele determinou isso. Então nós não temos como discutir com Deus, nós temos que nos submeter a Ele e falar: Deus, amém, assim seja, eu vou orar. Conta comigo, Senhor, né? Eu quero orar. Me usa como um agente transformador desse mundo. E olha, irmãos, é mais poderoso do que qualquer coisa. Às vezes a gente fica pensando: poxa vida, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse recurso, se eu tivesse naquela posição, se eu tive... eu faria, e Deus está falando: você já pode fazer mais do que você imagina e você não está fazendo, você está pensando. Para de reclamar, para de pensar e haja, né? Comece a orar, deixa o céu se mover, né? Não é incrível assim como Deus Todo-Poderoso colocou diante da oração, né? Para que através da oração do seu povo, as mãos poderosas que movem o mundo pudessem agir. É isso que acontece. Deus escolheu agir dessa maneira, porque Ele é todo poderoso. E Ele decide o que quer. E Ele decidiu que vai ser dessa forma. Então ora, irmão, clama ao Senhor. Lembra disso, que o Espírito Santo de Deus te lembre todo dia. Orar. A gente transforma seus pensamentos em oração. Porque nós reclamamos muito, nós pensamos muito, nos preocupamos muito. Transforma isso em oração. Transforma essa preocupação em oração. Começa a colocar diante de Deus. E lembra que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensarmos. E você vai orando, e você vai jogando na mão de Deus, e vai lançando na mão de Deus. E deixa Deus agir no teu lugar. E quando você menos imaginar, as coisas vão estar sendo resolvidas, porque é sobrenatural. Não tenta racionalizar. É sobrenatural. O modo que Deus escolheu de agir e de atuar na nossa vida é sobrenatural. Então, não discuta, se renda. Se submeta apenas em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, 2 Pedro, e assim a Bíblia deixa muito claro que através da oração o Senhor vai agir. Antes dos julgamentos caírem, tá? A Bíblia faz questão de falar da importância da oração dos justos aqui. Isso para mim chama atenção e tem que chamar sua atenção também. Antes de Deus julgar o mundo aqui com o 7º selo, a Bíblia enfatiza a importância da oração dos santos chegando ao trono, da onde vai sair todo o julgamento que vai cair. É como se Deus estivesse falando: ó,
A hora chegou. A justiça vai vir sobre a terra. Eu sei que Deus age hoje, irmãos, mas isso daqui vai ser de uma escala, assim, tremenda, numa escala poderosa, uma escala global. Mas da mesma forma que a gente está aprendendo que Deus age na escala global, Ele age na escala do dia a dia, do seu dia a dia, da sua vida. Deus, Ele espera as nossas orações e Ele vai agir poderosamente depois que você orar. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. E nós apressamos o agir de Deus através das nossas orações. 2 Pedro 3, de 11 a 12, também fala que nós podemos apressar até a volta do Senhor, através da nossa conduta santa e piedosa nesse mundo. Quando nós vivemos para o Senhor, querendo fazer diferença na terra, a Bíblia fala que o Senhor se apressa em voltar. Olha isso. Você pode ler o versículo 10 até o 13, mas eu vou ler só o 11 e 12. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Nós podemos apressar a vinda do Senhor, vivendo de forma santa e piedosa, de forma que agrada a Deus. E o Senhor fala, eu vou rápido ao teu encontro, eu vou rápido. Viva para Deus e você vai ver Deus agindo através de você. Apocalipse 8, versículo 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, o anjo trouxe o incenso, as orações estavam ali, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Ele não deu as orações, mas a fumaça, o incenso, foi junto com as orações. Há muitas passagens na palavra de Deus pedindo, venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus ensinou essa oração. Quantas vezes nós oramos isso? Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele está cumprindo nas nossas vidas no dia a dia, mas vai acontecer esse momento, esse grande momento, né, onde todo o reino dele vai ser estabelecido na terra. Então, essa é a resposta ao clamor. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, muitas outras passagens, Davi, ele suplica com frequência, né? Senhor, vem, nos vinga. Senhor, faz a tua palavra prevalecer, né? Tem vários salmos que dizem isso. Defenda o teu povo, Senhor. Ele não estava sendo egoísta, ele estava pedindo que a palavra de Deus pudesse ser cumprida, que Deus pudesse cumprir a sua palavra. E tudo bem de orar a palavra de Deus, Deus gosta. Deus quer que a gente ore a palavra dele. Então é isso. Está para começar uma grande tempestade, mas a Bíblia nos ensina da importância da oração antes disso, antes de Deus agir. Então, querendo ou não, gostando ou não, as nossas orações são diretamente ligadas à ação de Deus, porque Deus quis isso. Então nós não oramos, né, para que Deus faça a nossa vontade, não é isso, mas nós oramos para que a vontade de Deus seja feita. É o contrário, né? Não é assim, Deus, eu oro para o Senhor fazer a minha vontade, não, eu oro para que a tua vontade seja feita, para que eu entenda, para que eu veja, para que eu possa provar da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que é melhor do que a minha vontade. É por isso que nós oramos, para que Deus transforme muitas vezes o nosso coração para a vontade dele, né? E é isso que acontece. Quando nós perseveramos na oração, é o que o Espírito Santo de Deus faz. Nós começamos a orar até de forma egoísta muitas vezes, mas o Espírito Santo vai arrumando, ajustando, até ficar perfeita aquela oração, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida, né, na minha família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, em nome de Jesus. Então é isso. Versículo 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então olha só o que esse anjo faz. Ele pega o seu incensário,
ele pega fogo do altar, né, põe nesse incensário e o arremessa contra a terra, sobre a terra. E nesse momento houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que momento espetacular, né? Que momento espetacular quando isso acontece. É uma tempestade, né? De verdade, era uma calmaria antes da tempestade. E aí o versículo 6 diz: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então agora os 7 anjos, somente agora, né? Os 7 anjos com as suas 7 trombetas vão começar a tocá-las um a um, né? Um por vez, né? Então é interessante porque é uma pausa aqui, igreja. A gente estava na expectativa dos 7 selos serem abertos para o fim chegar. Mas aí o 7º selo chega e o fim não chega. Vem 7 trombetas. E eu vejo nisso, sabe o quê? A longanimidade de Deus. Por que Deus é tão longânimo para o fim, para destruir logo? Porque Ele quer que o pecador se arrependa. A Bíblia fala isso. Ele é longânimo, Ele é paciente para que todos se arrependam, todos cheguem ao conhecimento da verdade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, como Deus é paciente, né? Como Deus é paciente. Mesmo no meio do julgamento, Deus é paciente. Mesmo no meio, se fosse um de nós, fala a verdade, a gente já acabava logo com tudo. Acabou, chega. Mas graças a Deus, nós não somos Deus, né? E Ele tem a paciência que nós precisamos ter. E Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele espera que o homem se arrependa, né? Deus fiel, Deus maravilhoso é o nosso. Versículo 7. Então agora vem as 4 trombetas. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Então, ao soar da primeira trombeta, né, o primeiro anjo que tocou a sua trombeta, granizo, né, saraiva e fogo misturado com sangue são lançados sobre a terra. E foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e de toda a relva verde. Então, essa foi a consequência da primeira trombeta, né? Então, foi atingida a terra, né? A terra, né? E 1/3 da terra foi queimado, foi destruído, né? Considerando pastos, considerando árvores, né? Tudo isso, 1/3 da terra. É bastante, né? Se você olhar o globo terrestre, 3/4 do globo é água. 1/4 do globo é terra. E agora 1/3 dessa terra foi destruído. É muita coisa, né? É muita coisa. Como que a gente lembra, né, a 7ª praga do Egito, né, quando o granizo caiu, né, matando ali os bois, os gados, né? E quem estava lá, quem estava desprotegido também. Muitos se perguntam como que sangue vai se misturar com o granizo, né? E fogo, né? Talvez quando o granizo vem, essa chuva, né, de meteoros, não sei, com a eletricidade, talvez o sangue se fale do que atinge, né, na terra, não sabemos, mas sem especulação, a gente pode acreditar que ao soar da primeira trombeta, granizo, fogo e sangue vai atingir 1/3 da terra e vai destruir. Então, é isso que a primeira trombeta faz, né? Esse é o julgamento, é o julgamento da primeira trombeta. Profeta Joel, em Joel capítulo 2, versículo 30, fala que sangue e fogo, colunas de fumaça, vem nos últimos dias. Talvez ele esteja se referindo a isso.
Então, a gente não vai especular, mas a gente simplesmente vai crer que Deus ele vai fazer isso, né? E quando fala árvores aqui, se refere a árvores frutíferas, né? E quando fala relva verde, fala pastos onde os animais comem. Então, isso tudo vai acabar, né? E o que vai afetar, né? Grande parte, né? Do alimento, da produção de alimento, né? Dos animais, do alimento dos animais, tudo isso vai ser afetado. Vai haver um desequilíbrio tremendo na terra. E é isso que vai acontecer, irmãos. E isso é só o primeiro. Vamos ver o segundo. Apocalipse 8, versículos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Então, ao toque da segunda trombeta, diz aqui que algo grande como um monte, né? Não é um monte que foi lançado, mas é algo grande como um monte, em chamas. Atinge agora não a terra, mas o mar. Então, esse monte em chamas atinge o mar. E o que, olha só, primeiro a terra, agora o mar. Vão prestando atenção. E o que acontece? 1/3 do mar se transforma em sangue. Isso lembra a primeira praga do Egito, né? O Nilo se transformando em sangue. É o que vai acontecer. 1/3 do mar vai se transformar em sangue. E diz ainda que 1/3 das criaturas marítimas vão ser mortas e 1/3 das embarcações vão ser atingidas e destruídas também. Tá? Então, o segundo toque da trombeta também vai ter um impacto tremendo, né? Tremendo. 1/3 do mar, nossa, é difícil de imaginar, né? Quanta água vai virar sangue? É um mar de sangue. E quantos animais vão morrer causando um desequilíbrio ecológico tremendo, né? E embarcações sendo destruídas. Olha, só para vocês saberem, um levantamento bem baixo. Em 1981, haviam 24.867 navios registrados, embarcações. 24.800. 1/3 disso, cerca de 8.289. Então, assim, isso hoje tem muito mais, né? Mas já pensou? 8.000 embarcações assim destruídas de uma hora para outra, do dia para a noite. É muita embarcação, né? E sem considerar a morte dos animais, 1/3 em sangue. A segunda consequência, né, do toque da trombeta vai ser impactante. Vamos para o terceiro, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Olha só, agora quando o terceiro anjo toca a sua trombeta, o que acontece? Cai do céu uma grande estrela. É difícil imaginar, meu Deus, uma estrela caindo, a terra se chocando com a terra, se desintegrando e as suas partes caindo em lugares diferentes. Dá para imaginar o terror que isso é? É pior do que a gente pode imaginar. E ela queima como tocha, vai queimar 1/3 dos rios e das fontes de águas. Então agora não é na terra nem no mar, é no interior dos continentes, é nos rios, nas fontes das águas. Os rios, 1/3 dos rios. Imagina um rio como o Amazonas, Rio da Prata e tantos outros rios, Rio Mississippi, todos eles sendo atingidos. Porque olha só o que vai acontecer, as águas vão se tornar amargas, impotáveis, não úteis, causando mortes. Morte de animais, morte de quem beber, vai ser um horror. O planeta Terra já vive, né, já sofre por causa da água hoje. Isso daqui vai ser o caos, né? O caos.
Não há nenhuma praga que se lembre, mas você lembra quando os israelitas estavam no deserto, eles chegaram, né, a essa região onde as águas eram amargas, eram Mara, e aí Deus fala para Moisés, né, e ele torna aquelas águas potáveis, né, boa para beber, mas dessa vez não vai ter ninguém para interceder para as águas ficarem boas. Esse é o terceiro toque da trombeta, tá? Afetando rios e fontes de água. Essa estrela, absinto, ela significa amarga ou intragável, né? Tem muitos países que tem uma bebida chamada absinto, né? Uma bebida alcoólica, mas a tradução de absinto é isso, é intragável, é amargo, é algo muito ruim. Então, é interessante, Jó fala que Deus ele conhece cada estrela pelo nome. Ele conhece o número delas e as conhece pelo nome. Ele fala que essa é a que vai cair e que vai causar isso. Esse Deus é poderoso, né? Bom, eu poderia dar vários números de quanto os rios são importantes e vitais para a vida na Terra. Você pode imaginar um terço deles destruído, quanto isso vai afetar o homem e tudo, né? Bom, vários profetas se referem a essa palavra absinto. Jeremias, o profeta Chorão, ele fala sobre essa palavra absinto como amargura e dor. Amós 5:7, vós que converteis o juízo em absinto, o juízo de Deus é amargo. Moisés diz em Deuteronômio, raiz que produz erva venenosa e amarga, se referindo a absinto. Provérbios 5:4 fala assim, o fim dela é amargoso como o absinto. Então, há várias passagens que essa palavrinha aparece sempre falando de algo amargo relacionado à dor e ao sofrimento. Então, é essa estrelinha que vai cair aí. Versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Então, a quarta trombeta, o juízo ele não cai agora, né, na terra, nem no mar, nem nos rios, mas ele afeta os astros, né? O sol, a lua e as estrelas, e um terço deles é danificado. O sol perdeu um terço da sua luz, isso é muito, né? A lua também vai ser afetada, né? E ela vai perder um terço do seu reflexo, da sua luminosidade, e as estrelas também, um terço delas vão ser afetadas. Isso vai também causar um caos tremendo. Imagina que isso vai afetar muito claramente, o versículo fala, o nosso dia, né, e a nossa noite. Então, os tempos que virão debaixo desse julgamento serão terríveis, serão tenebrosos, né? Eu louvo a Deus que Jesus Cristo tomou a ira de Deus no meu lugar, no seu lugar, né? E nos prometeu as bodas do Cordeiro nos céus. E eu anseio por esse arrebatamento. Cada vez que eu leio uma trombeta aqui, eu falo, Deus, Jesus, Maranata, volta logo, Senhor Jesus. Né? Eu quero ver o meu Senhor, eu quero o meu Salvador. Nesse mundo não tem mais nada, igreja, que nos prenda, não é? Esse mundo não tem mais nada que nos cause desejo de permanecer aqui eternamente. Não, nós queremos a glória celestial, nós queremos ver o nosso Senhor face a face, queremos ser como Ele é. E o que eu penso ser o mais tremendo, estar longe da presença do pecado para sempre. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, e é uma promessa para nós, os que cremos. Muito bem, então o julgamento das 3 primeiras trombetas afeta um terço da terra, das águas, dos mares, dos rios, mas agora a quarta, os astros, né? O sol, a lua e as estrelas.
Isso afeta o mundo todo, né? O mundo todo vai ser afetado com o toque da quarta trombeta. Há uma praga no Egito, né? É a 9ª praga do Egito, que houve trevas sobre toda a terra. Então lembra muito essa praga, a 9ª praga. A praga da escuridão durou 3 dias, né? Da escuridão. Essa daqui não nos é dado o período que isso vai acontecer. Amós fala no capítulo 5, versículo 18, o dia do Senhor é dia de trevas e não de luz. Né? A gente pode imaginar o que isso vai afetar, como que vai ser terrível estar na terra nesse momento. Bom, mas eu queria falar agora algo, a gente está caminhando para o final. Olha só, igreja, a gente falou de algumas coisas que foram afetadas aqui, que são coisas que eu acredito que nós não valorizamos tanto. Não é? Acho que são coisas que a gente acha que vão estar lá todo dia, né? Quantos de nós agradecem a Deus pelas árvores, pelos frutos, as sombras, não é? Pelos rios, né? Que trazem água potável para a gente beber, né? Pelo mar, pela imensidão, né, do mar, pelo sol, a luz, né, que aquece, a energia que nos dá, que faz a vida acontecer. Nós não agradecemos a Deus por isso, né? Nós achamos que tem que estar lá para nós, né? Tem que estar. Quando isso for tocado. Não, basta um terremoto, né? Basta um terremoto que o homem percebe, opa, peraí, né? Esse papo de mãe natureza, esse papo não dá para contar muito não, né? Não dá para contar muito aí com a natureza, porque ela pode mudar, ela pode nos deixar na mão a qualquer momento, né? Então a gente deveria ser muito agradecido a Deus, né? Por ter todas essas coisas, né? Rios e mares e terra e árvores e água e sol e lua, tudo no seu lugar, né? Tudo funcionando, né? Que nós sejamos mais agradecidos, igreja, né? Que nós sejamos mais agradecidos por cada fôlego da vida. Que Deus não é obrigado a nos dar nada disso. Deus não é obrigado a nos dar um fôlego mais de vida. Se Ele nos dá, é por graça, né? Pura graça de Deus. A gente precisa entender isso. Tudo presente de um Deus amoroso, tudo presente de um Pai, né, amoroso. Mas um dia tudo isso vai ser mexido e abalado. O homem vai precisar entender que ele não é o centro, né? Não é o centro. Deus deve ser o centro. Olha só, Davi, ele fala no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras da sua mão. Toda a criação de Deus fala de Deus, né? Mostra Deus, exibe o poder de Deus. Nós deveríamos reconhecer Deus olhando para a sua criação. O homem deveria reconhecer Deus olhando para a criação de Deus. Bom, mas esses julgamentos vão ser muito dramáticos, queridos, e infelizmente muitos que habitam na terra, vendo o agir de Deus, eles vão entender que é Deus, mas ainda assim vão escolher endurecer o coração e escolher não crer em Deus. Não é triste isso? O homem, mesmo sabendo, né, que Deus está falando, olha, eu sou Deus, reconheça isso e seja feliz. Não, o homem vai continuar se opondo a Deus. E cada vez que Deus ele fala conosco e nós endurecemos nosso coração, nós não obedecemos, nosso coração vai ficando mais duro, mais duro, mais duro, mais duro. Até o ponto que a gente não consegue mais reconhecer Deus, nem a voz de Deus, né? Fica calejado. Eu oro para que Deus nos guarde disso, igreja. Que Deus nos guarde disso, porque todos estão sujeitos a isso. É só nós começarmos a recusar, nosso coração vai ficando cada vez mais duro. Imagina o faraó no Egito, quando Moisés ia lá pedindo, deixa meu povo ir. Ele tinha a chance de deixar, amém, que Deus falou, né? Mas não, e o seu coração foi ficando cada vez mais duro. Qual é a conclusão disso?
foi destruído. Ele, seus exércitos e tudo mais. Então, para nós é só uma imagem, né, daquilo que vai acontecer. Infelizmente. Que Deus... Com o coração do homem, só Deus, né? Só Deus. Com o meu coração, com o seu coração. Porque nós somos feitos do mesmo pó da terra. E precisamos muito da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Bom, é isso, queridos. Olha, vou ler esses versículos finais, que diz assim... Que nós aproveitemos da graça de Deus, amém? Joel 2, 1 e 2, né, diz: tocai a trombeta em Sião, pois o dia da escuridão, pois o dia do Senhor vem, dia de escuridão e densas trevas. Mateus 24, 29, Jesus disse: o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Mateus 24, 29. Então já está tudo profetizado, já está tudo dito, e a gente sabe que vai acontecer, né? Sem dúvida vai acontecer. E para a gente terminar, o versículo 13: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então, nesse capítulo, 4 trombetas foram tocadas, mas no seguinte, né, nós vamos ouvir as próximas trombetas. Faltam 3 trombetas e nós vamos ver o que vai acontecer. Mas aqui, essa águia, o nome águia e anjo é muito parecido no original. E algumas versões falam anjo, outras falam águia. Mas não importa que seja, né, ainda assim, a imagem é muito forte, né? Ai, 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 pelo que vai acontecer. Pelo toque das trombetas que está prestes a ser dado. E ele diz aqui: ai, ai, ai dos que habitam na terra. E eu quero falar só mais isso. Os que habitam na terra não se refere só a nós, habitantes. Os que habitam na terra, em outras passagens, nos dá suporte para isso. Se fala daqueles que habitam na terra e amam as coisas da terra. São aqueles que habitam na terra e não querem saber das coisas do céu. É contra esses que esses ais vêm, tá? Então, é importante o nosso coração estar rendido, é importante nós nos arrependermos para que nós alcancemos misericórdia do nosso Deus. Porque esses ai, ai, ai ainda estão por vir. E nós podemos ser livres dele por causa da graça de Deus que está disposta, né? Disponível a cada um de nós hoje. Amém? Isso é muito importante. Alguma outra coisa? Deixa eu ver. Bom, tem muita coisa, mas nosso tempo já terminou. O que eu quero terminar falando mais uma vez nosso Deus é gracioso, igreja, né? Vamos aproveitar a graça de Deus com o tempo que ainda temos, né, que nos resta. Vamos ser gratos, vamos não nos deixar nos distrair, né? E vamos ser fiéis. Amém? Deus quer nos usar. Deus quer nos usar para fazer diferença nesse mundo. Há uma guerra espiritual, escancarada, do bem contra o mal. Só não vê quem não quer. Então nós precisamos orar, nós precisamos crer mais do que nunca, buscar a Deus. As nossas orações. Sabe o que mais assusta o diabo? Quando o crente ora. Pode ter certeza, o que mais abala o inferno é quando o crente ora. Então, não tenha dúvida que o diabo mais busca fazer hoje nas nossas vidas é nos impedir de orar. Então eu clamo a Deus, igreja, eu clamo a Deus, eu rogo a vocês, não parem de orar. Não parem de buscar a Deus, não parem de interceder. Não parem, em nome de Jesus. Vamos levantar e orar agora, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Pai, te agradecendo pela Tua palavra, Senhor. Deus, ela fala, Tua palavra corrige, exorta, fortalece. Senhor, o diabo, ele se treme, Deus, o inferno é abalado quando a palavra de Deus, Senhor, ela é proclamada. Senhor, eu não estou aqui falando da minha opinião, eu estou aqui falando a palavra eterna do Deus vivo, o Deus que é todo poderoso, o Deus que cumpre tudo que prometeu. Senhor,
é uma honra, é um prazer, é um privilégio ser conhecido pelo Senhor, ser tocado, escolhido, amado, salvo por Deus. Senhor, abre os olhos, os ouvidos, abre o coração daqueles que ainda estão cegos, daqueles que estão surdos, daqueles que estão, ó Deus, impossibilitados de te perceber. Senhor, a Bíblia fala que Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, mas nós, como povo de Deus, igreja do Senhor, queremos orar repreendendo toda a obra das trevas, repreendendo a obra do diabo, Senhor, porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Deus, aleluia, para desfazer as obras do diabo. Senhor, então nós clamamos, Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Senhor, essa é a hora já chegou da igreja se levantar, da igreja orar, da igreja usar a arma mais poderosa que existe, maior, ó Deus, do que as atrocidades que as autoridades são capazes de fazer. Nada pode impedir o poder da oração do povo de Deus. Nada pode calar, Deus, o povo de Deus. Senhor, nada pode prender, ó Deus, a tua palavra poderosa e eficaz. Senhor, ouve o nosso clamor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, nós clamamos, age com o teu poder. Senhor, dá ânimo ao teu povo. Dá ânimo ao povo que persevera em meio à luta e parece que, Deus, está tão difícil e a gente não consegue ver uma luz no final do túnel. Senhor, age com o teu poder, Senhor. Senhor, dá um novo ânimo para os teus amados. Dá um novo ânimo, Senhor, para o teu povo, teus escolhidos, Senhor. Aqueles que amam a justiça, aqueles que amam o Senhor, aqueles que amam os valores da palavra de Deus. Age com poder, Senhor. Abala o inferno, abala a terra, abala as estruturas, Senhor. Que caia por terra tudo aquilo que não é de Deus e permaneça somente a tua vontade. Em nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, Senhor, no nosso local de trabalho, na tua igreja, Senhor, no nosso país, na nossa cidade, nesse mundo, Senhor. Nós oramos, Senhor. Nós oramos a tua palavra, nós reconhecemos o teu poder, e Deus, nós nos alegramos em ti, Jesus, nós nos alegramos grandemente no Senhor, porque vencendo vem Jesus, vencendo vem Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos adorar o Senhor, igreja, em nome do Senhor.